Corinthians faz ótima partida e vence o Santos com tranquilidade na Vila Belmiro e vamos falar aqui tudo sobre o jogo. E será que existe negociações entre Corinthians e Juan de Oliveira por uma compra definitiva? Você vai entender também tudo aqui no canal. Fiel, será que existe negociação entre Corinthians e Anderson Talisca? Não saiam daí que logo após a vinheta eu vou te contar tudo de forma detalhada. Do time do povo do Coringão! Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão, como sempre, gostaria de pedir para vocês deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal. É de graça e me ajuda muito aqui no canal do Corintianeiro. Trazemos vídeos todos os dias para vocês. Pessoal, vamos falar sobre a grande vitória do Corinthians diante do Santos. Vamos falar também sobre o mercado da bola, tá? Então fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes do Corinthians para você. E para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, vou deixar um telefone no primeiro comentário fixado. É só você chamar o corintianeiro lá e pedir para participar do grupo. Fiel, o Corinthians ontem fez uma partida excelente, pelo menos no primeiro tempo. Fizemos um primeiro tempo convincente, um primeiro tempo digno de Corinthians. Porém, no segundo tempo, voltamos, àquilo que está sendo habitual. O time morre fisicamente. Com isso, o time não consegue mais produzir, não consegue chutar a gol e não consegue ser mais eficiente. Mas eu não estou aqui tirando os méritos do Corinthians, que fez uma excelentíssima partida. O time fez infiltrações importantes, tabelas importantes, paramos de rifar a bola, colocamos a bola no chão e tocamos a bola. O Corinthians jogou, vamos dizer assim, à lá Fernando Diniz ontem, com a bola no chão. Parabéns ao Vanderlei Luxemburgo, que organizou o time do Corinthians. Pelo menos ontem, pelo menos com esses dias que ele teve para trabalhar, a gente viu que o Corinthians voltou diferente. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians fazer uma partida tão organizada assim, taticamente. Temos que dar mérito para o Corinthians nessa partida de ontem. Só não foi melhor porque o volante Rony não tem qualidade técnica para jogar no meio campo do Corinthians. Toda a bola que chegava nele, ou ele errava o passe, ou ele voltava a bola para trás. Mas como eu disse aqui, pessoal, o Rony é um jogador limitado e infelizmente não dá para exigir dele mais do que isso, Então, Fiel, temos alguns fatores importantes para levantar nessa partida. Por exemplo, sobre o Juan Oliveira, que mais uma vez fez uma grande partida. O que esse moleque está jogando é fora de série. Também não podemos deixar de comentar sobre a grande partida que o Fagner fez. O Fagner jogou muita bola ontem. O Caetano, pelo amor de Deus, o que o Caetano jogou, eu me surpreendi com esse zagueiro e tenho certeza ainda que ele vai brilhar muito no Corinthians porque ele tem muita qualidade. Temos que dar uma ressalva também ao Yuri Alberto, que desencantou depois de tanto tempo. Gol muito importante para o atacante, para quebrar aquele psicológico, aquela desconfiança e voltar a ter confiança e voltar a balançar as redes no Corinthians. Muitos comentários aí, muitos estão dizendo: corintianeiro, mas o Corinthians pegou um time fraco, o Corinthians pegou o frágil Santos. Pessoal, clássico é clássico, a gente tem que respeitar o Santos. Jogamos fora da Neoquímica Arena, que é um fator super importante, porque o Corinthians não vence fora da Neoquímica Arena já tem um grande tempo. Então a gente venceu um clássico fora da Neoquímica Arena com o time jogando bem. Então a gente também tem que dar esse mérito, a gente tem que dar esse descanso para os jogadores, Mas como o Vanderlei disse em sua coletiva, a comemoração acabou ontem e hoje a gente já volta com sangue no olho de novo, porque já temos jogo importantíssimo
contra o Atlético Paranaense. Mas a sua opinião nesse canal aqui do Corintianeiro, é de grande importância para mim. Pessoal, eu leio todos os comentários e respondo todos eles, sem exceção. Você pode criticar, você pode elogiar, você pode desabafar, você pode comentar no jogo. Desabafa aqui, porque esse canal é nosso e eu respondo todos os comentários pessoalmente, não é terceiros. Sou eu que respondo, tá, pessoal? Agora, sobre o mercado da bola, sobre movimentação, eu gostaria de falar para vocês sobre o Juan de Oliveira. Pessoal, é o seguinte, o Juan de Oliveira foi emprestado, o Corinthians foi lá e contratou o jogador por empréstimo do Atlético Metropolitano, jogador de 23 anos. O Juan de Oliveira sempre ficou machucado, sempre no departamento médico, nunca teve a chance de mostrar o seu futebol, porque ele sempre manteve machucado no Corinthians, certo? Beleza. O jogador se recuperou um pouco antes de terminar o seu contrato, que seria agora em julho. O que aconteceu? O jogador começou a treinar bem. O Vanderlei Luxemburgo deu a oportunidade ao Juan de Oliveira contra o Cuiabá, que fez o gol de empate e mudou o rumo da partida. O cara jogou demais e continuou treinando bem. O que o Vanderlei fez? Duílio, vai lá e estende o contrato do cara. Eu quero trabalhar com ele. O Duílio foi lá e estendeu de julho, que era vencer agora na abertura da janela, ampliou o contrato até dezembro. Falou, vamos ampliar até dezembro para ver como que o jogador vai reagir futebolisticamente até lá. Cara, veio as outras partidas, veio a partida contra o Santos. Eu acho que o garoto não tem mais nada o que provar futebolisticamente. Então, não vai lá mais estender o contrato, cara. Já vai lá agora e compra o Juan de Oliveira do Atlético Metropolitano. Faça isso, Duílio. Vou te contar um segredo para você. Entre nós. Vai lá no Atlético Metropolitano e faz uma proposta pro cara de compra, porque se ele jogar mais 5 jogos titular do jeito que ele está jogando, quando você for lá comprar, ele vai estar valendo 10 milhões. Já vai lá e compra o cara agora. Para de agir de última hora, porque de última hora o Corinthians está cansado de agir e cansado de tomar. Então já vai lá e contrata o jogador, porque está jogando muita bola, é jovem, tem perspectiva de venda e é corintiano pra caramba e corre um absurdo. Fiel, mas comentem aí, eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do Juan de Oliveira? Agora, muitas perguntas estão me fazendo, tá, pessoal? Quero trazer essa notícia para vocês antes da gente falar do Talisca. Muitas perguntas estão fazendo. Corintianeiro e o transfer ban. O Corinthians vai tomar o transfer ban por causa do Mauro Bozelli. Não vamos poder apresentar o Matias Rojas. Não vamos poder mais contratar o Coelar, que estamos em negociações avançadas, tá, fiel? Então, quero resumir para vocês aqui que é de grande importância as dívidas atual do Corinthians nesse exato momento. Fiel, nós corintianos temos que nos informar de tudo. Não podemos ser corintianos modinha aqui e ficar apenas atrás de contratações. Então, é importante para mim, é importante para você que a gente entenda o que acontece nos bastidores do Corinthians, até para a gente poder cobrar. O Corinthians deve o Mauro Bozelli 5 milhões de reais. O Corinthians não pagou o Mauro Bozelli e o Mauro Bozelli acionou o Corinthians. O Corinthians continuou a não pagar o atacante. Inclusive, um péssimo atacante, né, que a gente teve aqui. O Corinthians não pagou o cara, mas o cara está no direito dele, o cara quer receber. Com isso, veio a notificação. Se o Corinthians não pagar, o Corinthians pode sofrer uma transfer ban da FIFA. O que é isso? É ficar 3 temporadas, ficar 1 ano e meio sem contratar. 3 temporadas não, 1 ano e meio sem poder contratar e sem poder vender. Tá, pessoal? Então o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Isso é impossível de acontecer. Esquece esse negócio de transfer ban. Anula essa palavra de sua cabeça. Esses 5 milhões, se o Corinthians não pagar dos seus cofres, ele vai pagar esse dinheiro da onde tiver que sair.
se tiver que pegar com o empresário, se tiver que pegar no banco, ele vai pegar os 5 milhões e vai pagar esse cara. O que acontece? O Corinthians negocia diretamente com o Mauro Bozelli. O Corinthians tenta parcelar esses 5 milhões. Porque se o Corinthians tiver que pagar ele judicialmente, vai ter que pagar com juros e correção monetária. Então o Corinthians negocia diretamente com o jogador. Mas a minha preocupação aqui não é o Mauro Bozelli, esses 5 milhões. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente traz a notícia detalhada. Então por isso que é importante você deixar o seu like aí e se inscrever aí no nosso canal, hein? A minha preocupação não é o Mauro Bozelli. A minha preocupação é as dívidas que o Corinthians acumula e não paga. O Corinthians deve o Ramiro, o Corinthians deve o Jadson, o Corinthians deve o Bozelli, o Corinthians deve o Júnior Moraes, o Corinthians deve o Barleta, que não pagou nenhuma prestação, o Corinthians deve o Will Dantas, empresário do Pedrinho, sobre a venda pelo Benfica. O Corinthians deveria repassar 30% da venda do jogador, que equivale a 30 milhões de reais. O Corinthians não passou R$1 pro cara, então ele está no direito de cobrar e pode acionar o Corinthians judicialmente. Aí o bicho vai pegar, porque não é 5 milhões, é 30. O Corinthians deve 66 milhões de direito de imagens para atleta. Então é muita dívida que o Corinthians deve que não paga, que isso futuramente pode sim virar um transfer ban, porque aí vai acumular e o clube não vai dar conta de pagar. Pelo amor de Deus, gente, o Corinthians arrecadou em 2022 778 milhões de reais. Não era para a gente estar passando essa humilhação financeira. Olha o tamanho do Corinthians, olha o que o Corinthians representa, olha a vitrine que o Corinthians é. Esses 778 milhões de reais, eu não estou falando aqui que ele foi desviado, não. Estou te falando que ele foi mal gerido, mal administrado. Contratações erradas, investimentos errados, estádio que saiu por um preço, hoje vale 5 vezes mais do que estava no orçamento. Então é uma sucessões de erro que faz com que o Corinthians entre nesse monte de dívida. Então hoje o Corinthians não tem perigo de transfer ban, porque é 5 milhões. Mas futuramente, com esse tanto de dívida aí, pode sim virar uma transfer ban, tá, pessoal? Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Como eu disse, aqui eu respondo todos os comentários. Pessoal, agora referente ao Anderson Talisca, no meu YouTube Studio, na aba de comentários, está cheio de comentários. Corintianeiro, você não está sabendo, o Corinthians está negociando com o Anderson Talisca. Você está sabendo de alguma coisa? Você está sabendo de alguma coisa? Pessoal, quero trazer uma notícia importante para vocês aqui. O Anderson Talisca, o Corinthians cogitou trazer o jogador lá atrás. Lá atrás. Agora não. O Anderson Talisca renovou seu contrato recente. O contrato do Anderson Talisca vence em 2026. E pior, ele ganha 6 milhões de reais lá no Al Nassr, na Arábia. Como que você consegue tirar um jogador desse? Eu sei que junta aquela emoção, que o jogador já revelou ser corintiano, que o jogador já falou que tem vontade de voltar para o Brasil, que tem vontade de jogar no Corinthians, inclusive. Porém, pessoal, o Corinthians não negocia com o Anderson Talisca. O Corinthians não negocia com o atleta, jamais. É muita grana, o Corinthians não tem esse porte financeiro para tirar o Talisca do Al Nassr, fora que ele lá é titular absoluto. Então, para matar a dúvida de vocês aí, o Corinthians não negocia com o Anderson Talisca. Por isso que é importante, fiel, você saber filtrar as notícias, você ir atrás de canais de transparência para vocês ouvir o que é de concreto do Corinthians. Por exemplo, tem o meu canal aqui que eu trabalho muito para trazer o que é de mais transparente para você. Tem o canal do Capitão Corintiano, tem o canal do Marcão da Fiel, tem o canal do Doze em Campo, do Ivan Andrade. Aliás, são tantos canais que é até injustiça eu comentar alguns nomes aqui para não faltar com outros nomes. Mas tem muitos canais aí do Corinthians de grande conceito que vocês podem filtrar notícias. Diferentemente de vocês estão navegando por YouTube e de repente vocês vê lá o Haaland, só a cabeça dele cortada com a camisa do Corinthians. Aí vocês vão lá cara, e dá muita views esses vídeos, eu não consigo entender. Então, pessoal, esquece, vai atrás de canais
que falam as verdadeiras notícias do Corinthians com transparência. Então, para matar a dúvida de vocês aí, de alguns corintianos inscritos e não inscritos, o Anderson Talisca não negocia com o Corinthians. O que acontece é que o jogador está de férias no Brasil, ele não está conversando com nenhum presidente, não está em reunião com ninguém. O atleta apenas está de férias no Brasil e não negocia com nenhum time brasileiro. Então, pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!